Olha lá, gente! Um bicho no meio da rua! Espalhadas por todo canto. É a Cow Parade. Os nomes e os temas são atuais e divertidos. Vaca varal, samba sem parar. Elas são 90, todas em tamanho natural, espalhadas por locais movimentados, como a Avenida Paulista e as estações do metrô. E traz obras de artistas plásticos, designers, grafiteiros e arquitetos renomados de São Paulo. A Cow Parade surgiu em 1998 na Suíça e já passou por 55 ao redor do mundo, incluindo Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em São Paulo, pela segunda vez, a exposição vai até o dia 21 de março e as vaquinhas depois serão leiloadas. O dinheiro vai para instituições beneficentes como a Gol de Letra. Esse é o capítulo 1 do nosso conteúdo de artes, né? Vamos finalizando a nossa semana de revisão, fechando com a última aula nessa sexta-feira. Então vamos aí encerrando a nossa semana de revisão com o capítulo 1. Olha, tem um bicho no meio da rua, que a gente viu aí algumas esculturas, algumas obras de artes voltadas aí para os animais, né? Artes construídas em cima aí de imagens de animais. Vocês fizeram aí várias atividades aqui na escola voltadas para esse tema. Tivemos até uma exposição, né? Com alguns animais que vocês construíram com materiais recicláveis, né? Ainda tenho aqui na minha memória fresquinha todas as imagens das obras de artes de vocês, que vocês trouxeram, encantaram aqui a escola com o trabalho de vocês. Fizemos também aquela vaquinha, né, que vocês fizeram, e está aqui exposta aqui na nossa sala de aula. Eu até brinquei que eu só estava com a companhia das vaquinhas ali, ó, na parede, né? Só eu e elas aqui para lembrar de vocês, né? Porque a gente fica com saudade, né? Fica na sala sozinha, sem os alunos, bate aquela saudade. Mas eu espero que logo, logo vocês estejam aqui comigo para não me sentir tão só. Vamos aí para a nossa revisão de artes, fechando a nossa semana de revisões nessa sexta-feira. Vamos lá? Nesta unidade nós estamos vendo um pouco sobre a arte animal. Na unidade 1, vimos nesse bimestre, né, o que vamos estudar para fazer a nossa avaliação, o capítulo 1, Olha um bicho no meio da rua, e o capítulo 2. E como nós podemos observar, a Cow Parade é o maior evento de arte a céu aberto do mundo. Desde 1999, passou por mais de 55 cidades em todo o planeta. Aqui no Brasil, passou por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, entre outras cidades. A escultura de vaca é uma forma de reproduzir uma superfície tridimensional para os artistas se expressarem com pincéis, tintas e vários outros materiais. Logo na primeira página do nosso capítulo, na página 258, nós podemos ver uma realidade aumentada, um RA. Nesse objeto digital, nós podemos observar algumas abas com diferentes tipos de esculturas. Os detalhes em madeira. E aqui nós podemos observar imagens, né, de artistas, artesãos esculpindo suas obras de artes em madeiras. Observe vários tipos de obras de artes. Vejam aí os detalhes, né, de cada uma delas, esculpidas em madeira. O entalhe é um processo no qual o escultor retira ou corta a madeira bruta, que pode ser madeira ou pedra, utilizando materiais apropriados até conseguir a forma desejada. Nós também vimos aqui nas abas a modelagem em argila. Lembra que nós fizemos uma atividade de modelagem? Não foi com argila, mas nós usamos massinha de modelar e vocês fizeram várias esculturas aqui na sala? Muito bem, pois nós também podemos observar aqui nas imagens, né, um artista fazendo sua modelagem utilizando argila e aqui um produto final. Modelagem é o ato de moldar,
ajustar a forma manualmente de materiais maleáveis, como barro, argila e outros, e transformá-los em objetos dimensionais. E aí nós podemos observar também a modelagem em argila. Temos a escultura em areia. Observem que coisa linda, né, gente? Aqui são obras de arte esculpidas com areia. A arte de esculpir em areia ganha adeptos no mundo inteiro. Em Portugal, na cidade de Algarve, existe o Festival de Esculturas em Areia, que é realizado desde 2003. Vários artistas participam e várias técnicas são utilizadas. Mais uma aba aqui que apresenta outro estilo de obra de arte é a escultura em gelo. A gente vê uma pessoa, de um lado ali é um urso. Olha só, gente, que lindo navio, né? Acredita-se que as esculturas de gelo surgiram na China. Nesse mesmo país, na cidade de Harbin, aconteceu o Festival de Esculturas de Gelo e Neve. E, por último, a escultura em pedra, né? É uma escultura que já é antigo. A gente pode observar aqui, ó, detalhes de uma escultura bem antiga. Estima-se que essa escultura tenha sido esculpida há pelo menos uns 24 mil anos atrás. Na página 258, a gente vê mais uma artista, né? Harry Fisher é uma artista plástica que esculpe cavalos, mostrando o vínculo que ela tem com eles. E aqui a gente pode observar a escultura representando aí um cavalo, né? Os materiais que são utilizados para fazer essas obras de arte podem ser diversos: pedra, argila, madeira e até aço. A escultura ao lado, por exemplo, é feita em aço. E aqui a gente pode observar. Na página 259, nós podemos observar mais uma realidade aumentada, explicando aí pra gente de uma forma o que é a tridimensionalidade. Então vamos aí conferir o vídeo. Podemos definir escultura como a arte de moldar determinados materiais, por exemplo, a argila. A escultura é uma forma de arte tridimensional, ou seja, que possui 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Já que nós vimos um pouco sobre o que é tridimensionalidade, 260 para a gente se aprofundar um pouco mais e ver aí o que é uma escultura. Observem aqui nessa imagem, né, que a artista e a escultora está trabalhando em sua oficina, fazendo aí uma escultura. E aqui embaixo nós podemos observar a estátua aí de um animal, também o Luar do Sertão, né, escultura do artista João Turim. Vimos que Harry é apaixonada pela escultura, mas ela começou sua carreira trabalhando com desenho e pintura. O desenho e a pintura, assim como outras técnicas, são bidimensionais. E a escultura é a criação de formas tridimensionais, em volumes ou relevos. Mas qual a diferença entre essas duas técnicas? Você sabe? Um desenho, por exemplo, é bidimensional, largura, e é feito em papel ou uma superfície plana. Quando passamos a mão, não podemos sentir sua profundidade e não conseguimos andar em volta do desenho. Veremos o papel em branco do outro lado. Agora, observe a escultura de João Turim. Ela tem largura e profundidade. Se andarmos em volta da obra, conseguiremos perceber todos os lados. A profundidade mencionada é o que chamamos de terceira dimensão. Então é por isso que nós chamamos de tridimensionalidade, porque além dela ter altura e largura, ela também tem profundidade. Os desenhos em geral, eles têm altura e têm largura, mas eles não têm profundidade. Então um quadro, uma pintura
elas vão ter altura, elas vão ter largura, mas elas não vão ter profundidade. Eu não vou poder tocar e sentir a profundidade do desenho, como eu posso observar nas esculturas, né? Onde eu posso ver a profundidade através da escultura. Se eu andar em volta dela, eu vou ver todo o desenho ao redor, vou ver o outro lado, né? Vou observar a obra de arte. Se eu andar ao redor delas, eu vou ver toda a obra de arte por completo. Já uma pintura num quadro, se eu andar em volta dela, o que eu vou ver atrás? Eu vou ver apenas o quadro em branco, né? O fundo do quadro, que não vai ter nada. Nós também abordaremos nessa avaliação de artes o capítulo 2, os sons que os animais fazem. Você pode abrir o seu livro aí na página 264 e ir dando aí uma revisada no que nós estudamos sobre os sons dos animais, né? O som transmite uma sensação física e quando escutamos algum som, conseguimos perceber e entender o seu sentido. Como nós estamos estudando também na disciplina de ciência, a gente pode observar como o som é importante para a nossa comunicação, para a nossa alerta, né? Muitas vezes os sons servem para isso, para nos alertar ou para nos comunicar e muitos outros aspectos em que o som é utilizado. E nesse capítulo nós vamos abordar os sons que os animais fazem. Logo aí na primeira página que eu pedi para que vocês abrissem, nós temos aí para saber mais, na página 264, leão. Você sabia que o rugido do leão pode ser ouvido a mais de 9 km de distância? Ele ruge quando os machos saem para a caçada ao anoitecer. Já o macaco mais barulhento é o bugio. Podemos ouvir o seu guinjo a distância de 4 km. O bicho que atinge uma distância até 13 km é a hiena. E o som que ela emite parece muito com as risadas humanas. Na nossa página aí seguinte, página 265, nós podemos ver aí um jogo educacional na realidade aumentada. Ache o animal e o som que ele faz. Você terá uma surpresa ao acertar. Fosse aí um jogo da memória. Se você tiver a oportunidade de abrir e jogar, além de jogar, aprender um pouco mais. Nos nossos estudos, no capítulo 2, nós também vimos um pouco sobre o Vinícius de Moraes e também o Toquinho. A fotografia a seguir é de um músico, compositor, poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes. Então vocês lembram que nós estudamos, ouvimos música, né? Vimos um pouco sobre esse artista importantíssimo para a cultura brasileira. Ele escreveu poemas, artigos para jornais, filmes, peças de compôs música. Em 1970, aproximadamente, Vinícius de Moraes escreveu muito sobre a Arca de Noé que criaram nela. A Arca de Noé é uma história bíblica de um homem chamado Noé, o qual reuniu casais de todas as espécies de animais da terra para salvá-los de um dilúvio. Mais tarde, um músico chamado Toquinho conheceu o trabalho de Vinícius de Moraes e criou músicas para cada um dos poemas. Os dois artistas deu origem a um musical feito especialmente para crianças. E aí, a gente pode ver os poemas A Cachorrinha. Pode haver um mundo mais travessa, mais tontinha que esse amor de cachorrinha? E aí a gente pode observar também, trouxe outros trabalhos aqui para a sala sobre essa obra de arte. Além da cachorrinha, na página 268, a gente também pode observar a pulga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um pulinho, estou na perna do freguês. Vocês viram uma aula, foi gravada, uma aula de artes que apresentava também a canção e vocês podem estar revendo, né, vendo o vídeo de novo dessa aula e se aprofundar ainda mais aí sobre
essa canção e outras canções. Vocês podem pesquisar, né, aguçar a curiosidade de vocês e pesquisarem até outras canções que fazem parte aí dessa obra, A Arca de Noé, que foi um musical criado a partir desses poemas de Vinícius de Moraes. Também observamos aí os saltimbancos. Vimos a história, né? Vocês puderam observar a história. Eu mostrei também um vídeo com a história dos saltimbancos, então tem essa aula também disponível aí no canal e vocês podem estar revendo se vocês tiverem dúvidas, se tiverem aí os saltimbancos, que vocês vão ver a história novamente e se aprofundar nos estudos sobre essa história envolvendo também os sons dos animais. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula nessa semana, nossa aula de artes, fechando a nossa sexta-feira. E não esqueçam também de estudar para realizar as avaliações aí nas datas previstas, né? Para que vocês consigam aí estar realizando as avaliações e estar entregando aqui na escola na data prevista, tá bom? Então é isso, gente. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, que vocês descansem, que vocês estudem, aproveitem, se divirtam e tudo mais, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, até segunda-feira. Tchau!